Que você está assistindo, bem-vindo, bem-vindo neste Periscope. Você está agora assistindo a Nelson Teston aqui falando. Você pode já verificar aí esse endereço que está aparecendo para você. Por aqui você pode me acessar. Então nós vamos agora conversar um tanto e você vai saber mais alguns detalhes importantes que nós temos e eu preparei para você. Então só deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Muito bem. Então, bem-vindo você que está chegando agora. Muito bem, Jussara, BH, entrou, muito bom, muito bem. Isso, Topen entrou, Silvia R. Gavinexki, muito bem, desculpe o sobrenome. E aí também você vai dizendo aí a cidade, olá, como vai? Também Jussara, olá, boa noite, como estão? Tudo bem? Muito bom, boa noite. Imagino que se diz Topen, muito bem, nome. Rafael, muito bem, Rafael, ok, muito bom. Se puderem também, na medida do possível, colocando a cidade, nós temos um momento muito importante. Nós vamos conversar, eu vou te passar 4 dicas fundamentais, que são dicas práticas, são dicas testadas. Eu já usei, eu já passei elas adiante, eu já ensinei, ok, é de Santos, muito bem, então bem. Vera também entrou agora, e é Guaraciaba, você de Guaraciaba, muito bem. Letícia entrou, muito bom, bem-vinda também, Letícia. Você pode compartilhar este Periscope, tanto pelo Twitter, quanto também pelo Facebook. E você, boa noite também, Silvia Bebedouro, muito bem, primeira vez aqui, muito bom, isso aí, uma boa noite. Então, para alguns que nós estamos pela primeira vez juntos com essa oportunidade, eu quero aproveitar para comentar com vocês o seguinte: problemas acontecem, problemas existem, mas muitas vezes nós colocamos uma carga emocional muito grande em cima desses problemas e muitas vezes nós embotamos. Boa noite, Vera. Muitas vezes, Fábio também entrou. Muitas vezes embotamos a nossa própria capacidade. E aqui a gente vai falar sobre formas práticas que você pode usar em qualquer lugar para solucionar problemas. E quando não solucionar, uma coisa que vai acontecer também é que você vai ficar muito forte, porque tem alguns problemas que têm um tempo para ser resolvidos. Concordam? Então o que nós vamos fazer é o seguinte: a partir de agora, preste atenção e também verifique a possibilidade de já ir fazendo essas dicas, já ir aplicando agora junto comigo aqui. O que nós então estamos trabalhando é uma oportunidade de criarmos estratégias mentais, criarmos formas novas de enxergarmos os nossos problemas como um teste. Então, bem-vindos a quem está chegando, também Keila, muito bem, entrou. Para todos vocês que estão agora chegando, bem-vindos, e nós estamos prontos. Temos que dar o devido valor para cada problema, é verdade, não fazer bicho de 7 cabeças, né? Muito bem, sim, o Periscope vai ser salvo no YouTube, sim. Você também pode me seguir no canal do YouTube, é só colocar lá Nelson Teston. E o Bruno Jimenez também entrou, bem-vindo também, que maravilhoso. Boa noite a todos, boa noite Bruno, boa noite Keila. Ótimo, nós vamos ter uma oportunidade de falar sobre alguns aspectos muito importantes que ocorrem no nosso dia a dia. Eu falo centralmente de 4 dicas, mas bem provavelmente você vai receber muito mais dicas do que 4. Por quê? Porque agora é um bate-papo e começa a fluir e daqui a pouco começo a me lembrar mais opções que temos para resolver problemas. Como já te falei, esses problemas são testes, e esses testes são oportunidades. Então, uma das dicas para conseguirmos resolver problemas é encontrarmos em nós aquilo que faz com que a gente tenha o prazer, com que você tenha a alegria de poder viver a vida do dia a dia aprendendo. Porque, na verdade, quando a gente leva a vida entendendo que ela é só problema, eu já fiz isso, nem me dei conta. Eu dava treinamentos poderosos para as pessoas, transformava a vida delas com aquilo que eu oferecia, mas no meu inconsciente eu tinha um jeito de pensar, algumas coisas que foram gravadas da minha infância, por exemplo, ou mais tarde,
que estavam já nos porões do inconsciente trabalhando. E isso é uma coisa importante que você precisa ter contigo mesmo. A oportunidade de simplesmente modificar a visão da tua própria vida. Então eu vou dar uma dica. Muito bem, agora o pessoal começa a conversar, cumprimentando o Bruno, muito bom. Buenas, Nando, buenas, muito bem. Melissa de Brasília, muito bem, boa noite. Aline Schultz, querida, muito bom. Convidando os teus alunos, os teus queridos alunos. Temos dois grandes professores aqui, que para mim estão entre os melhores professores do Brasil, que é o Bruno Jimenez e a Aline Schultz, que por sinal são um casal, trabalham de formas independentes, e eu acho que tudo isso soma mesmo para que a gente faça algo de bom. Bem, então agora, uma das formas, como a gente falou, é a dica. Raquel de Portugal. Muito bem, boa noite, Raquel. Eu li Portugal ali, eu pensei, será que é a Raquel que eu conheço, minha aluna de Portugal? Muito bem. Então, nós temos que observar o seguinte. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu ontem. E eu pensei, eu vou compartilhar essa história. Eu fui me servir no almoço, no restaurante, e eu gosto de pimenta. E o tubo de pimenta, ele estava um pouco congestionado. E eu bati o tubo de pimenta, e quando saiu a pimenta, ela bateu no prato e manchou a minha camisa. E eu tinha gravação, eu só fui almoçar e estava gravando um curso online. E eu parei para almoçar. E aí o que acontece? Essa camisa não dava mais para usar. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu todo momento olhava para a camisa. Eu todo momento olhava para as manchas. Será que sai? Será que não sai? Eu não enxergava mais o restante da camisa. Eu estava enxergando a mancha. E aí eu me dei conta de um detalhe. Na verdade, o nosso cérebro funciona assim. Eu me lembrei que muitas vezes, principalmente quando se estuda neurolinguística, nós entendemos que o cérebro foca em algo, ele quer resolver aquilo. Só que, muitas vezes, para resolver um assunto, ele precisa encontrar uma solução. Einstein disse o seguinte: se você quer resolver um problema, resolva ele um nível acima de onde foi criado. E aí, eu não vou resolver meu problema agora, mas eu foquei nele. E claro que daí eu procurei esquecer. E aí eu me lembrei de participar e partilhar com vocês no Facebook, e também estou partilhando agora no Periscope, uma questão muito importante. Eu quero que você note em você se você está focando muito no problema ou se você está treinando a tua mente para focar na solução. Isso muda tudo mesmo. Porque, veja bem, quer ver um outro exemplo? Já aconteceu contigo de você estar numa festa, num aniversário, e alguém aparecer com a camisa manchada de gordura, ou aparecer com uma mancha de batom, sei lá, uma mancha de maquiagem, porque a pessoa se acidentou, uma mancha de esmalte? O que acontece? Você fica olhando lá, não é verdade? A gente conversa com a pessoa e olha para a mancha, conversa com a pessoa e olha para a mancha, conversa com a pessoa e olha para a mancha. Só que para a vida isso não funciona. Nós, muitas vezes, mergulhamos tanto dentro de um problema. Por exemplo, a pessoa está com um problema de saúde. Ela pensa o dia inteiro em doença ao invés de pensar em saúde. A pessoa está com um problema financeiro. Ao invés dela ter criatividade para resolver, ela pensa o dia inteiro na dívida, no problema financeiro, na conta atrasada. Aí a pessoa está com um problema de relacionamentos. Vamos pensar um relacionamento de namoro, um relacionamento conjugal. O que acontece? Ela passa o dia pensando nas qualidades da outra pessoa, nas qualidades do relacionamento, ou ela foca o dia inteiro no problema, afetando até o desempenho profissional? Pois bem, o nosso cérebro, quando ele aprende um caminho, ele repete esse caminho. O sistema neurológico nosso, ele está programado para repetir esse caminho. Isso a gente ensina muito quando fala de programação neurolinguística. Então, o que nós precisamos fazer? Sair desse circuito. Sair, sim, vai ser apresentado esse conteúdo. Ele vai ficar ele já está agora no Facebook por 24 horas, passando pelo Face, e também vai ficar no YouTube. Então, o tempo todo, sempre você pode estar junto comigo. E aí, é muito importante entender que nós precisamos ensinar o cérebro a parar de andar por aquela rodovia que ele está criando. Porque ele entende que o problema é muito importante. Então eu quero que você note agora
que talvez tenha acontecido contigo, talvez tenha acontecido com outras pessoas, mas em alguma fase da tua vida, ou talvez agora, que aquilo que mais te aflige, aquilo que mais te dói, aquilo que mais te incomoda, é aquilo que você mais pensa. Só que aí nós temos uma armadilha, porque se o cérebro entende que o problema é importante, ele vai focar no problema e vai te mostrar o dia inteiro o problema. Ele pensa mais ou menos assim: ei, vem cá, eu vou te mostrar o problema. Ei, agora você não está pensando no problema, deixa eu te lembrar do problema. Então qual é a ideia? É você, e essa é uma dica importante, é você dizer para si mesmo o seguinte: como que eu estou me sentindo neste momento pensando desta forma, pensando neste problema. Então, a partir desse instante que você começa a entender que, ei, eu estou pensando muito no problema, são tal hora do dia ou da noite, e eu passei o dia pensando nisso e não resolvi nada. Então, a partir deste momento você para. Você para, respira profundamente e pensa o seguinte: no que eu deveria estar pensando agora? Qual a forma de pensar? E então, o que acontece? Você troca o pensamento. Então agora vem uma outra dica. Quando você pensa na forma de pensar em si, quando você nota que está pensando de um jeito novo, eu troquei meu jeito. Esta é o melhor caminho para o teu cérebro aprender algo novo. Então, o que acontece? A partir do momento em que você foca na solução, você nota claramente que teus filtros mentais, eles começam a serem reprogramados e serem ampliados e melhorados para que você possa realmente pensar na solução. Por exemplo, problema financeiro não se resolve com mais dinheiro. Eu, muitas vezes, quando tive situações financeiras difíceis, eu recorri, por exemplo, a um banco. Aí você paga um monte de juros, tem uma conta gigante para pagar e não resolve o problema. Muitas vezes, porque daí você tem mais a prestação para pagar, não é verdade? Problema financeiro se resolve com criatividade. Para você ter criatividade, então aqui foi outra dica, a criatividade é que ajuda a resolver problemas. Para que você busque essas soluções, tem um detalhe importante: você precisa aprender a largar o problema. Muitas vezes nós ficamos num nível tão poderoso, tão emaranhado de se sustentar no problema, que nós passamos a pensar que somos o próprio problema. E aí a gente embota o cérebro e não consegue sugestões alguma para tudo isto. Você que está chegando agora, você que está... Eu vou comentar sobre solução, sobre focar na solução. Você que está chegando agora, aproveita, compartilhe. Compartilhe no Facebook. Vamos espalhar as boas mensagens pelo mundo. Compartilhe também no Twitter. Vamos tornar esse mundo melhor, solucionando os nossos problemas. Bem, então agora a gente já falou algumas dicas, né? A gente já falou sobre a importância de parar e pensar o que eu estou sentindo neste momento, que consequência eu estou tendo deste problema que eu estou realmente sofrendo, o que eu deveria estar pensando neste momento e passar a realmente fazer desta forma. Então é o seguinte: como que se pode fazer para focar na solução e não no problema? A resposta mais inteligente do mundo: focar na solução. Sim, Teston, mas esse é um pensamento idiota, focar só na solução. É claro que se eu soubesse que é para focar na solução, eu focaria, mas meu cérebro está viciado a pensar em problema. Então você vai ter que reeducar esse menino, essa criança, essa menina, essa criança cérebro. Porque em alguma área ela ainda não aprendeu a se desenvolver para você repetir e mudar tudo. Então aqui vai uma outra dica. Para resolver problemas, você tem que desenvolver uma estratégia que ajude a resolver problemas. Mas o grande erro é que nós pensamos numa estratégia somente externa. Onde o outro vai resolver para nós, onde alguém vai conseguir resolver para nós. E aí é o pai, é a mãe, é Deus. E não que eu não acredite em Deus, acho que é uma força maravilhosa que nos alimenta, nos sustenta, mas o que eu quero dizer é, para que você realmente
resolva um problema, você precisa pensar em maneiras criativas. Conversar com alguém que já resolveu aquele problema, pesquisar algo, assistir um filme, assistir um Periscope, assistir um vídeo no YouTube, participar de um curso. Essas coisas precisam ser feitas para você sair daquele circuito. E aí tem um detalhe importante. Quando você começa a mudar, presta bem atenção. Essa é uma importante o que eu vou dizer agora. Toda vez que nós começamos a fazer modificações em nós, um mecanismo no cérebro é acionado. Sabe o que é? Bem, é um mecanismo que você tem, que eu tenho, que todas as pessoas desse Periscope têm, e todos que assistirão ainda têm, e todo mundo no planeta tem, que é a capacidade do cérebro de preservar o que já conhece. Esse mecanismo do cérebro trabalhar com a memória do que já conhece, faz com que ele, na melhor das intenções, no seu melhor jeito de funcionar, ele perceba que estas coisas novas, o problema é conhecido. O lugar onde você está girando em torno do problema é conhecido. Agora, esta nova solução, ela ainda é desconhecida. E o nosso cérebro poderá nos trazer de volta para o patamar antigo. Então, a solução é a dica que eu vou dar agora. É repetir, repetir e repetir. E começar sem perfeccionismo de querer ficar perfeito e maravilhoso. Na verdade, não é isso que ocorre. O que ocorre é que você simplesmente precisa lembrar desse mecanismo e que ele é normal. E presta atenção, eu vou te falar isso com muito respeito, porque muitas vezes nós somos até demasiadamente criticados na família ou no trabalho, quando está um pouco difícil de fazermos uma mudança de um método de trabalho, de um comportamento. Mas é difícil, mas não porque somos maus, não porque somos o problema. É difícil somente porque nós precisamos lidar com um monte de informações que não são nem sempre simples. Não é simples dizer para uma pessoa, mude, e a pessoa muda. Se ela está preparada, se ela já trabalhou um monte aquela questão, é possível que ela realmente modifique. Uma pergunta se eu tenho livros. Tenho o livro A Luz ao Seu Lado, pela editora Luz da Serra. A Luz ao Seu Lado. É um livro que fala sobre uma experiência bastante espiritual que eu tive quando eu fui escrever um livro de autoajuda. E aí acabou saindo um livro muito especial que envolve, inclusive, a parte do mundo dos anjos em si. Ah, olha só, o livro está aqui. Então, este é o livro. Aliás, eu acho que eu vou ter que mostrar ele na frente, né? Senão ele sai invertido. Vou mostrar para você. Já volto a falar da questão. Toques na tela. E aqui está o livro. Ok? A Luz ao Seu Lado. Tem um detalhe importante, eu não vendo esse livro. Se vende esse livro, você pode acessar ele no próprio site, Luz da Serra, da editora, ou alguma grande livraria do Brasil que você frequente, você pode também encomendar, ok? Eu sugiro que você faça pela editora, porque a editora te entrega em casa facilmente, né? Ah, olha só, sim, você ganhou, né, Elis? Você que ganhou o livro no nosso webinário. Ah, aliás, esse webinário está em reprise, tá? Tem um detalhe importante aí, Elis, já que você ganhou o livro, muito obrigado por ter lembrado. O webinário que eu fiz sobre os anjos, agora você já me enxergou lá no espelho. O webinário que eu fiz sobre os anjos, você pode acessar aqui. É um presentão para você. Não sei até quando vai ficar no ar. Pode acessar, você vai adorar. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que assistiu e chorou. Olha só, Eunice comentando que foi show. Sim, foi muito emocionante, tem um ensinamento muito profundo. Dica muito importante, faça o exercício. Aquele exercício é o ápice do trabalho deste webinário que eu produzi e que está na reprise, você pode acessar por aqui, é gratuito. Vai lá e você vai receber uma energia poderosa espiritual. E eu já vou avisando, o assunto envolve também energia de anjos, mas de uma forma bastante sofisticada que eu venho pesquisando há tempos, tá bem? Eu sou uma pessoa muito prática, pragmática, e eu duvido de tudo. E por isso eu testo. Para mim nem anjos existiam uma época, né?
Então, se alguém quiser continuar fazendo perguntas, por favor, faça. Agora que a gente já sabe algumas questões sobre formas de resolver problemas, uma delas é parar para pensar, vamos dar uma revisada. Uma delas é parar para pensar no que eu deveria estar realmente pensando agora. É parar para sentir o que esse problema está me ocasionando de emoções que me atrapalham. E eu quero essas emoções desse jeito comigo? E a outra questão é repetir algum comportamento, algum hábito, começando aos poucos, para que teu cérebro comece realmente a fazer algo. Olha só, a Bela, se eu estou lendo bem, está agradecendo ao Bruno por compartilhar, eu também agradeço. Estou vendo que tem várias pessoas realmente compartilhando. Eu fico muito feliz, muito obrigado, muito obrigado. Estou iniciando no mundo do Periscope e meu comprometimento é agora fazer Periscopes praticamente todos os dias. Então, vai me seguindo aí que você terá essa oportunidade. Vai compartilhando também. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos à seguinte questão. Se temos um problema, nós parecemos estar encrencados. E uma questão que nem sempre a gente olha é como que está a nossa relação com os nossos pais. Então, eu não estou dizendo aqui que você consiga, caso tenha alguma desavença muito grande, só por causa desse periscope mudar tudo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou te dizer de coração o seguinte. O pai, ele traz a força. Eu trabalho com constelações familiares, sou constelador, tenho curso online na área de constelação, só que ele está fechado agora, mas que está um treinamento muito bom nessa área. E eu estou trazendo para você esse conteúdo, para que você lembre o seguinte. Presta atenção, uma das formas de a gente resolver alguns problemas na nossa vida, que pode ser financeiro, que pode ser um problema emocional, está na conciliação com o nosso pai. O pai é como se fosse uma raiz. A mãe é como se fosse uma raiz. Qual é a árvore que nega a sua raiz? Qual é a árvore que nega o tronco, só querendo ter folhas e galhos e flores? Sem considerar o que aconteceu antes para ela poder chegar lá? Então, o que aconteceu antes? Nós temos, na nossa infância, 2 super-heróis perfeitos, que são nossos pais. Aí a gente cresce, começa a ver um mundo diferente e vê que eles têm um monte de defeitos. Eles são seres humanos, só que muitas vezes nós continuamos olhando para eles como crianças. A gente queria aquele pai perfeito que não discorda da gente, que faz o que a gente quer, que a mãe faz o que a gente quer pra gente. Só que não é mais possível, porque eles também vão mudando. E eles já te tratam como adulto. Então, é muito importante entender o seguinte. Muitas vezes a divergência com o teu pai, estou respondendo um comentário ali, a divergência com o pai leva a uma divergência com o marido, por exemplo. Porque é outro homem na família. E pode ser que os chefes, ou os sócios, os homens da família pode ser que também apareça um problema. Então, é muito importante entender que um dos grandes caminhos, eu vou botar um sonzinho aqui para falar melhor com vocês, porque talvez vai ajudar. O que vocês acham? Esse aqui eu coloco nesta orelha. Então, aqui o meu eu coloco ao contrário. Agora aqui, só um pouquinho, o pessoal está entrando o áudio. Por favor, só me indiquem, vocês estão me ouvindo bem? Eu preciso saber isso. Eu coloquei um microfone, às vezes a gente não tem um LED aqui. Ah, melhorou, que legal. Ótimo, então é sinal que tinha algumas pessoas com dificuldade. É que eu vi que tinha gente dizendo que estava bom e gente dizendo que não estava bom. Então, muito obrigado, Aline. Ótimo, ótimo. Então eu já sei, os próximos periscopes eu vou estar com isto pendurado na minha orelha. Está bem? E ele às vezes só vai trocar de cor. Que eu vou usar o meu. Esse aqui foi o Giuseppe, que é meu filho do coração, e que veio aqui, ele estava lá assistindo o Periscope e viu que estava acontecendo isso, muito obrigado, e que você, então, ele dá as dicas, maquiagem, perfume, né, para aparecer bem no Periscope. Muito bom. Então, voltando lá aos nossos pais. Qual é a questão importante aqui? Há um reflexo muito grande dos problemas na nossa vida. O pai, ele traz a força. Ele é a raiz da força. Para a pessoa avançar na vida com força, com garra, é a energia desse homem que vem até a pessoa.
Mas se ela está bloqueada por mágoas, por desavenças muito graves, ela diminui o fluxo. Então você precisa encontrar jeitos de se reconciliar com teu pai e com a tua mãe. Isso vai solucionar um monte de problemas. Tem gente que soluciona problema de saúde só resolvendo isso. Aí tu pode fazer uma pergunta para mim, mas Teston, eu resolvo tal problema melhorando com os pais, eu resolvo o problema com o marido, eu resolvo o problema de dinheiro, eu resolvo o problema emocional? Pode ser que sim, pode ser que precise mais coisas. Mas, como constelador, eu posso te dizer, faz uma diferença muito grande sim. E eles podem estar falecidos, você trabalha isso no teu coração, e na conexão da família não existe tempo e espaço. Isso é muito importante. Bem, para se reconciliar, a dica que eu dou é: busque, se precisar, se você nota que o negócio é muito complicado, você está muito emaranhado, você busca terapia. Você pode buscar terapia de várias formas, terapias holísticas, que funcionem, uma terapia assim, direta, ao ponto. Você pode buscar um psiquiatra, você pode buscar um psicanalista, você pode buscar um filósofo clínico, você pode buscar um terapeuta que faça regressão, enfim, você pode buscar ajudas extras. Agora, e claro, eu deixei por último a propósito, para não parecer que é só o meu método que funciona. E importante também, as constelações têm trazido uma grande melhora nisso. Né? Então eu tenho pessoal perguntando sobre pais falecidos, funciona da mesma forma. E essa questão da rejeição, eu não vou entrar muito nesse assunto agora, mas é um tema muito interessante para a Periscope. Eu conversar sobre esse mecanismo de por que a mãe precisa rejeitar os filhos, ou por que os filhos precisam rejeitar a mãe, ou o pai. Eu só vou adiantando que isso muitas vezes está num problema que aconteceu com os avós, com os bisavós, com os tios. Então, é necessário que você aprenda a olhar com cuidado para os seus pais. Então, eu vou dar uma dica que eu considero poderosa e que funciona. A dica é a seguinte: para resolver problemas na vida, é necessário você ficar forte. E pai e mãe te deixam forte. Mesmo que você não olha para os defeitos deles. Esta é a dica. Você para de criticar os pais olhando para os defeitos deles. Porque, normalmente, e tem algumas pessoas, que os seres humanos que eles mais criticam na Terra são os pais. Aqueles que deu a vida. Não critica, às vezes, pessoas que poderiam até receber um bom feedback. Como uma crítica, vamos pensar assim. Um feedback pesado, né? Feedback assim, tipo, ei, você acorda. Então, é necessário sim, isso aí, Tayana, respeitar as limitações que os pais têm. Porque se você é pai ou mãe, os teus filhos um dia vão te olhar assim e você não vai gostar nada. Tá? Então olhe com carinho para eles, e a dica que eu dou é o seguinte: esse apagão no Periscope, eu acho que aconteceu só aí, Belbel, deve ser um problema na tua internet. O pessoal está assistindo numa boa aqui, tá bom? Olhe para os seus pais e preste atenção, dica poderosa desse Periscope. Preste bem atenção como são as críticas tuas, que voz interna, que conversa, opinando sobre os pais. Aí você observa, isso é um julgamento? Quem sou eu para julgar? Eu cheguei depois, eles já existiam. Né? Então, isso é importante entender. Tá? Essa dica, você usando, vai melhorar muitas coisas. Sabe por quê? Porque essa mesma dica treina o teu cérebro para usar com outras pessoas. Para usar também esse modelo de olhar para as outras pessoas, se tem um problema de relacionamento, por exemplo, olhar para essas pessoas e acolher como elas são. Não tem essa história de que a gente hoje trabalha numa sociedade para acolher todas as pessoas sem preconceito, de todas as formas de expressão das pessoas sem preconceito. Então, olhar para uma pessoa e julgar demasiadamente essa pessoa por seus defeitos, entre aspas, é uma forma de preconceito pesado, porque nós não conhecemos essa pessoa a fundo para dizer isso, certo? Faz sentido para você? Pois bem, então, existe uma outra questão que é um problema sério que acontece, é que, ou melhor, quando se está muito focado no problema, se esquece de uma outra coisa. Se esquece de espiritualizar a si mesmo para sair do problema. Uma das grandes formas de resolver problemas é se espiritualizando. Algumas pessoas não entendem isso, a alma delas pede a espiritualidade e elas se tornam muitas vezes pessoas radicais,
fundamentalistas. Pessoas que não aceitam mais os outros. Elas se acham melhores do que os outros. Não é a ideia aqui. Isso é um outro problema. Se achar muito melhores do que os outros é um outro problema. Tá bom? É isso aí. Para quem está travando, sai e entra de novo, que eu estou no ar. Então, a melhor forma de buscar a espiritualidade é o jeito da tua verdade. Eu não sei se tu vai buscar por uma religião, se você vai buscar por uma filosofia, só que é importante se espiritualizar. É importante também se conectar com esta sabedoria que tem no universo. E isto nem sempre resolve o problema, mas te deixa forte para resolver o problema. Isso eu falo no meu webinário. Que, aliás, para quem está chegando agora, para quem chegou há pouco, eu vou mostrar novamente aqui. É uma obrigação minha. Eu não fazia isso, tá, pessoal? E eu descobri que tinha gente que reclamava. Ô, Teston, você não fala as coisas que você está fazendo? Como é que a gente vai adivinhar? Né? E é verdade. É que eu estou com um celular aqui, que eu toco na tela 2 vezes, esse menino não me obedece. Ele não me obedece. E eu vou tentar só mais uma vez. Ah, outra coisa, para sair de problemas, você faz assim, você dá um tempo, quer ver? Ó, essa é uma estratégia. Eu estou tentando aqui. E arrasta para baixo, é parar de transmitir. Aqui, ó, tem um íconezinho, deve ser este. Uau, aqui é o estudo, hein? Então, tá aqui. Muito obrigado, nem vi quem colaborou, mas eu adorei essa. Essa eu não sabia, tá? Obrigado, acho que ia ficar... Mas, de qualquer maneira, vai anotando aí, vai entrando nesse site. Você vai ter acesso gratuito a um webinário sobre espiritualidade, onde eu falo especificamente sobre anjos, e uma experiência profunda, onde eu vou conduzir um exercício poderoso que vai te alinhar, vai purificar. As pessoas estão lá com seus relatos, você pode ver se sentindo mais leve, mais purificada, mais feliz, mais encontrada consigo mesmo. Bem, eu ia comentando o seguinte, quando você fica tentando algo e não funciona, ou você para, ou chega alguém, como aconteceu aqui com uma participante do Periscope, e me diz como é que tem que fazer. Ah, adorei esse botãozinho, que brinquedinho legal, né? Esse botãozinho. Uau, voltei. Muito bem. Sim, que bom que você, Silvia, está acolhendo essa questão dos pais. Então eu vou falar agora, nossa, quanta coisa, né? Existe uma parte da espiritualidade nossa que ela é livre. Por exemplo, acessar o mundo dos anjos é uma coisa totalmente livre. Faz quando quer, faz onde quer. Existem técnicas para isto, né? Então, experimenta. Se você quer entrar em contato, quer assim ter um final de semana maravilhoso, vai lá naquele webinário, tem um pouco de paciência, o binário tem mais tempo, né? Ele tem às vezes, é 1 hora e pouco, não é tão longo, tem binários que são de 2 horas e meia e são maravilhosos, todo mundo fica presente lá feliz, né? Como você sabe que tem pessoas maravilhosas, queridas, como por exemplo, quem está aqui, como o Bruno, a Aline, que são expertos em webinários. Muito bem. Então, com isto, eu quero que você perceba o seguinte. Até aqui, como ter contato com o meu anjo? Pergunta ali. Lá naquele webinário, você vai fazer um contato com o anjo, porque eu vou ensinar um método para você, ok? Você pode ir fazendo perguntas, porque de vez em quando algumas perguntas que passam eu não pego, mas eu vou pegando as perguntas, vai fazendo, tá? Vai fazendo perguntas. Bem, então, o Bruno é top, gostei dessa, é isso aí. Tem um detalhe muito importante, que eu preciso que você perceba. Como está a tua espiritualidade? Como que você faz diante de um problema? A minha sugestão é que diante de um problema, eu acho que muitos que estão me assistindo fazem isso, é realmente, de alguma forma, buscar um auxílio extra. Porque às vezes, lembra que eu falei que a solução está num nível acima? Às vezes você entrar em contato com algo elevado, que modifica a tua frequência mental e modifica o teu sistema neurológico. E isto faz uma diferença muito grande, porque o circuito neurológico, quando você saiu dos problemas e focou em algo muito especial, a tua mente vai para lá e teu cérebro pensa, ei, isso aqui é muito bom, estou gostando, então eu vou ficar aqui, mas a gente não vai voltar para o problema? Aí você insiste, o problema eu penso depois, agora que eu vou viver esse momento, eu preciso disso. E aí você vai se acalmar e você vai se entender. Então, tem um detalhe muito importante, que eu quero também, assim, eu sei que falar de anjos, às vezes para alguns é algo diferente, não conhece, gosta. Algumas pessoas também
não estão autorizadas a ter esse tipo de acesso a essas informações. Então, não importa isto. Sabe o que importa? É o efeito. Então, um dos grandes problemas que nós temos na humanidade é o seguinte: os donos da verdade não querem falar sobre a verdade. Eles não querem discutir o assunto, porque eles são donos da verdade. Eles não se autorizam a pensar algo novo, mesmo que continue com sua verdade. O cérebro ele tem um pouco de medo de fazer isso, assim, alegoricamente falando, metaforicamente falando. Está bem? Então, voltando sobre a espiritualidade, voltando sobre a questão, e o que é a verdade de cada um, né? Voltando a essa questão, como anda também a tua energia espiritual? Porque isso vai te ajudar a resolver problemas. Eu não sei como você vai acessar, mas faça algo para te ajudar nesse sentido e para te fortalecer. Os pais nos fortalecem. O mundo espiritual que você acredita te fortalece. É por isso que você segue aquele mundo. E eu, particularmente, eu sou aberto a experimentar. Experimentar tudo que é bom, belo, puro, elevado. E isso eu faço de uma forma muito especial há muitos anos e me ajudou muito. Eu ajudo muitas pessoas, milhares de pessoas que já transmiti. Eu estou recém entrando no mundo online, eu tenho 20 anos de carreira dando treinamentos em muitos lugares. São nem sei quantos mil cursos eu já dei na minha vida e quantas milhares de horas falando sobre temas de desenvolvimento pessoal. E eu vou voltar com outros temas aqui neste Periscope. Então, preste bem atenção. Se você quer se aprofundar um pouco e quer ter algo também para ajudar a solucionar problemas, eu hoje, além dessas dicas que eu tenho para você, sugiro que, como também foi comentado antes, sugiro esse webinário, tá? Eu acho que você vai gostar. Depois deixa teu comentário lá. Está bem? Vamos dar uma pensada. O que mais que a gente pode fazer aqui? Algum outro problema? Eu quero voltar lá sobre a mancha de pimenta. Sabe aquelas manchas de pimenta que eu falei? Aquela sujeira? Às vezes tem problemas que não podem ser consertados naquele momento. E aí a gente quer controlar a solução. E sabe o que acontece? De alguma maneira, nós simplesmente queremos que o problema suma, de acordo com o nosso desejo. Agora, eu vou te mostrar uma coisa muito importante. Antes eu vou tomar uma aguinha e vou te comentar algo aqui de como que é uma boa solução sistêmica. Uma solução que inclusive se fala em constelações. Assim, eu acho que é um pensamento avançado. Eu só vou pegar o copo d'água que está aqui na frente. Fica aí comigo, tá? Eu já volto. Eu vou deixar minha mão aqui para mostrar que eu estou aqui, né? É que eu deixei a mesa longe, então não quero ficar segurando o copo, tá? Então, para quem está chegando, a primeira vez, muito bom. Fique à vontade, por favor, compartilhem também quem está chegando a primeira vez, para que mais pessoas possam partilhar desta energia, não somente das soluções. Então, o foco aqui, o que começou a acontecer com a minha mente? Esse é um mecanismo natural que nós temos. A gente tem que aprender a lidar com ele. O foco é simplesmente tentar solucionar o problema. Esse é o foco o tempo todo da mente. Ela quer resolver os problemas. Ela está programada para isso. Só que ela não sabe como resolver muitas vezes porque ela não tem todas as informações. O que acontece? A gente fica lá, mas tem a pimenta aqui, tem a mancha de pimenta na minha camisa aqui. E ela vai manchar, e será que vai sair? Não. Não é um bom caminho. Porque se eu só posso trocar de roupa daqui 2 horas, eu vou ficar 2 horas sofrendo por causa de uma mancha de pimenta, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu foco nessa mancha de pimenta e não resolvo e fico sofrendo, ou eu troco a minha vibe e vou para outro assunto. Faz sentido? Faz sentido isso? Nem sempre nós teremos uma solução no momento. E a gente precisa aprender a controlar o emocional para isso. E é um problema querer, muitas vezes, uma solução imediata, quando há um tempo para tudo isso. É como se quisesse plantar uma árvore pequena e, como quer comer frutos dela, ficar esperando na frente dela. Ei, quando é que vai dar fruto? Quando é que vai dar fruto? Ela só precisa 2 anos para isso. É um ciclo para cada coisa. Então eu vou dar uma dica maravilhosa. Dica número 1084 da página 54.520. Pare de controlar o que não é possível controlar.
postergue também. Não posso resolver agora. Qual é uma solução boa para daqui a pouco? O que eu posso fazer? Porque gera muita ansiedade tentar controlar o futuro. E muitas vezes o cérebro, a nossa mente, o nosso eu começa a se confundir, já começa a achar que eu sou o molho de pimenta. Eu sou o problema, e que está todo mundo vendo. Né? Eu vou sair na rua, as pessoas só enxergam aqueles pontinhos no braço. Ninguém sabia que tinha, só eu. Né? Então, aí, claro, eu fui controlar o assunto. E por quê? Porque eu precisava tocar minha tarde. E eu não tinha tempo de ir até em casa. Então, eu, como tinha uma roupa extra no escritório, eu tinha um assunto solucionado. Mas até eu lembrar dessa roupa extra, eu estava focado no problema. Eu espero que isso tenha ajudado a vocês, que este episódio que aconteceu comigo também possa servir de reflexão, para você ver quantas vezes você fica olhando mais para a pimenta, para a mancha de pimenta do que para a solução em si, né? E você pode continuar fazendo suas perguntas. Eu espero que você tenha gostado deste encontro. Parece que gostaram, os coraçõezinhos estão por aí. Você gostou, então coloque mais corações. E também aproveite para compartilhar. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Muito obrigado. Show de bola, legal demais. Sempre ajuda. Foi legal, muito bom, maravilhoso. Eu amanhã vou fazer um outro webinário. Eu vou fazer uma experiência de fazer um webinário lá pelas 10 horas da manhã. E depois vou fazer um webinário também à noite. Eu ainda não sei como é que funciona o meu público no domingo, então eu vou descobrir isso. Tá? Então o meu desejo profundo é de que todos vocês sejam cada vez mais felizes. E lembrando, pare de tentar controlar os problemas querendo uma solução imediata. Isso vai fazer você sofrer e vai tirar a tua paz. Essa é a dica final que eu estou te dando. Para você parar de sofrer, e só se diga o seguinte: eu não tenho o poder de controlar isso, eu não tenho o poder de resolver isto instantaneamente. Então, eu vou dar um tempo para mim também. Eu vou parar de me obrigar tanto a ser tão perfeito e uma pessoa que sabe fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Alivia, concorda? Muito bom. É isso aí. Um sábado maravilhoso, né? Um sábado maravilhoso, assim, na noite, para quem está no Brasil. E não sei que horários estão as outras pessoas, fazendo um processo de transformação. Vamos continuar nos transformando juntos. Vamos continuar melhorando cada vez mais esse mundo. Agora já aprendi esse botãozinho. Então sejam felizes e vocês vão ficando aqui com o endereço onde vocês podem me encontrar. Eu sou o Nelson Teston, trabalho com coaching, trabalho com desenvolvimento de pessoas através de constelações, tenho treinamentos online e tenho um canal no YouTube que se chama Nelson Teston. E então, para você que gostou, siga. E para você que gostou, compartilhe e nós vamos continuar. Saiu daqui motivadíssimo. Muito obrigado pelo